vocês puderam perceber na matéria de história que o que nós estudamos hoje é o nosso passado colonial, a época do Brasil colônia, tá? Então, nosso passado colonial. Os países do continente americano, apesar de todas as suas diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais, têm um traço comum do ponto de vista da história. Foram criados em territórios colonizados por europeus durante a época moderna, né? Então, nós fomos colonizados de início pelos portugueses, espanhóis e assim por diante. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses fundaram colônias de exploração e de povoamento na América. Nas colônias de povoamento predominaram pequenos proprietários rurais e comerciantes que utilizavam trabalho livre assalariado ou doméstico. Por outro lado, nas colônias de exploração, predominaram grandes proprietários monocultores que exploravam o trabalho de africanos, escravizados e indígenas, e exportavam bens agrícolas tropicais, como açúcar de cana, tabaco, cacau ou algodão. Em várias localidades foram encontradas minas de ouro e prata, metais que representavam riqueza para os estados modernos europeus. Europeus trouxeram para o Novo Mundo as suas formas de vida, submeteram povos indígenas e africanos ao trabalho forçado e à catequização. Desbravaram territórios, abriram espaço para plantações, exploraram metais preciosos e fundaram cidades. Após gerações, dominaram este vasto continente e, em vários momentos, entraram em conflito com as autoridades metropolitanas entre si, pois buscavam proteger suas riquezas e manter o controle sobre as populações locais. Então, eles chegaram, colonizaram, impuseram sua forma de vida, né, a sua religião, por aqui. Então, vocês podem ver aí, né, esses dois mapas. Só um instante. Olha lá, né? O mapa da expansão marítimo colonial portuguesa, né? Conforme eles chegaram aqui no Brasil, né? Os vários pontos que eles entraram aqui. E também o mapa das capitanias hereditárias que nós já vamos ver. O Brasil foi um domínio colonial de Portugal, como já sabemos, né? E exportava principalmente bens agrícolas tropicais, como açúcar de cana, tabaco e algodão, além de metais preciosos, como ouro e prata. O Império Português também obtinha riquezas na África, como marfim e ouro, além de povos escravizados que eram levados à força para as grandes plantações na América. Na Ásia, por sua vez, os portugueses conseguiam as mais variadas especiarias e artigos de luxo, como porcelana e tecidos de seda. No início da época moderna, a colônia contribuiu para o enriquecimento e o fortalecimento de Portugal. Já em 1535, a América Portuguesa foi dividida em domínios territoriais, a partir da costa conhecida como capitanias hereditárias. Cada capitania era um extenso lote de terra governada por um donatário, cujo direito era hereditário. Dessa forma, Portugal encontrou uma maneira de iniciar a colonização sem empregar recursos do Estado. Os donatários, de maneira geral, eram membros de uma pequena nobreza e buscavam maior prestígio social e riqueza. A maioria não chegou a promover a ocupação do Novo Mundo, de acordo com um plano formulado na Europa, mas duas colônias prosperaram. A colônia de São Vicente, que chegou a se tornar um dos maiores produtores de açúcar de cana do mundo. Em 1549, a coroa portuguesa estabeleceu Brasil, uma autoridade subordinada diretamente ao rei e que dispunha de recursos para auxiliar os donatários. A capitania da Bahia tornou-se um domínio real, governada por uma pessoa nomeada e destituída pelo rei, o Salvador,
E Salvador foi a primeira cidade do Brasil, uma divisão administrativa com muitas funções, com mais funções do que uma vila. Foi autorizada a criação de um bispado e ao lado do governador havia outras autoridades, como um ouvidor-mor, né, que representava a justiça, um provedor-mor, que cuidava da parte dos impostos, e um capitão-mor, que tomava conta da defesa. A Igreja Católica, por outro lado, exerceu uma grande influência na colônia, principalmente graças à atuação dos jesuítas, que eram membros de uma ordem religiosa, a Companhia de Jesus, para expandir a fé, uma ordem religiosa, para expandir a fé católica em contraponto ao protestantismo. Dedicavam-se ao ensino das primeiras letras e à catequização dos indígenas, também chamados de gentios. No século XVIII, um ministro português conhecido como Marquês de Pombal realizou uma série de reformas que mudaram os aspectos do Brasil, como a transferência de todas as capitanias para o controle real e a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital do Brasil foi lá em Salvador. Depois mudou para o Rio de Janeiro em 1763. Cidade que cresceu em importância, principalmente graças ao seu porto, que servia para escoar os metais preciosos extraídos no centro-sul da colônia e para importar bens manufaturados da Europa. Então, naquela época, os portos eram muito importantes, pois faziam né, tanto para importar quanto para exportar os produtos, assim como é ainda, né? Os portos ainda são muito importantes no Brasil, né? Em vários lugares. Entre as reformas pombalinas, podemos citar o reforço do monopólio sobre o comércio com o Brasil por meio de companhias privilegiadas de comércio e a expulsão dos jesuítas, acusados de desafiar a autoridade real devida às suas riquezas e à sua lealdade irrestrita ao Papa. Dessa forma, o Estado português aumentava sua influência sobre a situação dos povos indígenas. Com a prosperidade econômica e a influência das novas ideias do século XVIII, além da independência dos Estados Unidos em 1776, colonos passaram a questionar a autoridade metropolitana e o pagamento de impostos, reivindicando maior liberdade política e administrativa em relação ao poder central. O exemplo da República nos Estados Unidos influenciou a Inconfidência Mineira, né? Inconfidência Mineira aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, e a República da França. Então, influenciou também, né? A Revolução dos Estados Unidos influenciou aqui no Brasil e lá na França, a França Revolucionária, influenciou a Conjuração Baiana em 1798, aqui também no Brasil, que questionava a escravidão de africanos. Então, as atividades. Em seu caderno, elabore uma linha do tempo e anote as principais realizações político-administrativas de Portugal no Brasil na época da colonização. Então, prestem atenção nessa questão. Nessa página, vocês podem perceber que tem várias datas importantes, olha lá. Começando lá por 1535, o que aconteceu em 1535? Né? As capitanias hereditárias. Depois, qual a próxima data? Vamos lá, 1549, o governo geral, e assim por diante. Isso é uma linha do tempo, a gente colocar a data e o que aconteceu de acordo com a passagem do tempo, com a passagem dos anos, tá? Eu vou tirar uma foto aqui no meu caderno, coloquei aqui o comecinho, aí vocês continuem olhando essas datas e completando com essa linha do tempo, tá bom? E a questão 2. Discuta com seus colegas e professor as influências do Iluminismo na Inconfidência Mineira de 1789 e na Inconfidência Baiana de 1798, indicando uma diferença entre elas. Então, olha lá. Só um instante. A professora vai mandar a foto do exemplo da atividade 1, da linha do tempo, e já mando um áudio sobre a questão 2, ok?